Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Matos. A minha primeira formação é em Direito, sou advogado. Sou pós-graduado em Psicologia e em Psicanálise Clínica. Hoje eu estou aqui para abordar um assunto, um tema que muitas pessoas acreditam que desconhecem. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, eu não edito vídeos, tá? Então, se acontecer algum erro, me desculpem, mas eu procuro fazer o vídeo de uma forma mais natural possível, para que todos entendam, entendeu? Se realmente é portadora ou não portadora dessa síndrome. Por isso que eu peço para vocês, assistam esse vídeo até o fim. É muito importante. Às vezes a pessoa pensa, não, eu não carrego síndrome nenhum, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Mas de repente, ouvindo esse vídeo, sabendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou o que vai acontecer com você na sua vida, você vai descobrir que realmente é portadora dessa síndrome. Então, repetindo, assista esse vídeo até o seu final. É muito importante, muito importante. Hoje eu vou falar pontualmente sobre a síndrome do Tarzan. Essa síndrome, colocando em uma metáfora o ser principal, que é o Tarzan, ele é um ser das histórias de quadrinho, muita gente conhece. Ele vivia na floresta, ou nas florestas, e ele se locomovia através do cipó. Ele segurava um cipó, se lançava, antes de soltar esse cipó, ele segurava o outro. E assim que funciona a síndrome do Tarzan. Eu vou colocar essa síndrome hoje nas relações afetivas, mas ela pode ser expandida, tem reflexo, em toda a vida de uma pessoa, tanto faz homem como mulher. Nas suas relações amorosas, nas suas relações pessoais, interpessoais, nas suas relações de família, nas suas relações profissionais de trabalho. Mas hoje eu vou falar só, pontualmente, onde essa síndrome atua nos relacionamentos amorosos. Todos sabem que os seres humanos é o tipo de ser dependente. Ele precisa sempre ter alguém ao seu lado para ajudá-lo. Desde quando nasce, cresce, desenvolve e envelhece. Quando nós nascemos, nós somos bebês, precisamos da mãe para nos amamentar, trocar fraldas, nos ensinar. Depois vamos crescendo, precisamos de professores para termos conhecimento e vamos assim seguir na vida, sempre alguém ao nosso lado. Aí temos amizades, temos pais, temos parentes, temos irmãos. Sempre é necessário ter alguém ao seu lado. Quando nós estamos na fase que os hormônios já estão efervescentes e nós precisamos de uma relação amorosa, seja lá do tipo que for, tanto homem como mulher, depende do gosto da pessoa, ela procura uma outra pessoa que tenha mais afinidade, que goste por algum motivo e começa a se relacionar. É muito comum isso aí, porque nós precisamos de um relacionamento. Nós precisamos ter alguém do nosso lado, nós precisamos constituir família, nós precisamos ter filho, e nós precisamos, de repente, na velhice, ter um amparo, né? Um amparo físico, até um amparo financeiro. Isso é muito importante. Mas vejam só como funciona essa síndrome, como ela atua nas pessoas.
Quando jovens, nós encontramos ou precisamos encontrar alguém para aqueles namoricos, aquelas primeiras relações. E tem pessoas que têm essas primeiras relações, encontra alguém, gosta, cresce aquele amor grande, aquela paixão, e pensa que aquilo é definitivo, porque ela agora vai se sentir amparada, vai se sentir vista, né, por uma pessoa que vai admirá-la, e ela se sente segura. E começa aquele amor realmente como aquela chama queimando os corações, que é muito importante. Mas em determinado momento a coisa vai virando rotina, em pouco tempo, e a pessoa diz, olha, eu não estou sendo tão importante para com essa pessoa que eu estou. Aí já começa a insegurança. Aí o que é que acontece? Ela, antes de terminar esse relacionamento, ela já procura essa pessoa. Procura outra pessoa, diga-se. Por quê? Por que ela faz isso? Pela insegurança, simplesmente pela insegurança. Ela não quer sentir o vazio, ela tem medo de ficar sozinho, ela tem medo do luto, ela tem medo da separação. Não esqueça que eu estou falando tanto de homem como mulher, ambos os sexos. Então, para ela não sentir esse baque, esse luto, essa separação, ela, antes de terminar aquele relacionamento, ela já procura outro relacionamento e começa a repetir os mesmos erros. Paixão, amor eterno, segurança, elogios, mas aquilo realmente passa. Não é assim que se tem um relacionamento. Relacionamento é como se fosse uma construção, você vai colocando tijolinhos sobre tijolinhos e vai fazendo aquela estrutura, que naquela estrutura se solidifica um relacionamento, e daquele relacionamento seguro vai um casamento, vai uma família e a vida segue. Mas muitos não, ficam repetindo esses erros, trocando e trocando de parceiros. No início, até que eu não acho muito errado, que as pessoas têm que conhecer como as outras pessoas pensam. Que às vezes a aparência é uma coisa, mas quando começa a conviver, quando começa a colocar uma escovinha do lado da outra, as coisas mudam. Por isso é preciso conhecer as personalidades das pessoas, como aquelas pessoas vivem, como aquelas pessoas agem. Porque todos nós trazemos vícios. Trazemos vícios da infância, trazemos vícios da família, da criação, e trazemos vícios também que adquirimos com envolvimento com outras pessoas, com o nosso ambiente, com o ambiente que nós vivemos. Então, de repente, vamos pactuar a nossa vida com outra pessoa e percebemos que não é nada disso. Aquela paixão enorme que aparece, aos poucos vai baixando, é como se fosse uma chama. E tem que ir se adequando ao que aquela pessoa gosta, ao que aquela pessoa não gosta e ao que nós gostamos. Às vezes nós temos que abdicar de alguns prazeres, é verdade, para seguirmos em frente, para convivermos bem com outra pessoa. Isso é muito importante. Por que é que acontece isso? Acontece com aquelas pessoas que tiveram de repente uma infância não muito boa, uma infância que não se sentiu protegida, uma infância cheia de desconfianças, que pessoas mentiam para ela, pessoas que realmente abandonadas, pessoas que viveram muito sozinhas, pessoas que sofreram algum tipo de trauma que lhe trouxeram aquela insegurança, pessoas que de repente no colégio tinham bullying, né? Pessoas que eram rejeitadas. Isso é muito ruim. Porque nós temos que trabalhar a nossa mente, fortalecer a nossa mente. O nosso emocional tem que estar equilibrado com o dia a dia, com tudo que nos aparece. E esse tipo de falta de proteção, esse tipo de falta de confiança, faz com que ela entre de uma forma intensa num relacionamento, pensando que a vida vai seguir ali por muito tempo, aquele relacionamento, e de repente aquilo vai se acomodando,
e ela se sente ignorada. E aí parte para outro relacionamento. Então pense você, quantas vezes você se relaciona num período, vamos colocar assim, de 3, 4, 5 meses. Se você já teve 4, 5 relacionamentos nesse período, o problema está com você. Pode ter certeza. Você tem que rever seus conceitos. Você tem que rever onde você está errando, o porquê você não dura muito tempo com esse relacionamento. Vá lá no seu passado. Lembre das pessoas que conviveram com você. Lembre dos caminhos que você percorreu até aqui. Alguma coisa fez com que você se sentisse inseguro ou insegura. Por isso, é necessário procurar um tratamento. Pode ter certeza que é. A sua vida vai mudar, não só no relacionamento amoroso. Se acontece isso no relacionamento amoroso, vai acontecer com outros tipos de relacionamentos, com o trabalho, com a família, com amigos, com tudo. Você não vai conseguir dar um passo maior para frente. Até pode dar um passo, mas vai dar 2 para trás e ficar repetindo os mesmos erros. Isso é a síndrome do Tarzan. Muito prejudicial para o ser humano que precisa ter alguém sempre ao seu lado. Não esqueça, a vida passa e passa muito rápido. Não esqueça da velhice, que precisamos de alguém que nos conforte, alguém que nos ajude de uma forma ou de outra. Nós precisamos conversar com alguém, trocar informações, trocar aquela bagagem que às vezes está muito carregada, vamos dividir com alguém, trocar experiências. E temos que entender as pessoas, temos que ter empatia. E temos que também procurar nos autoconhecer. Conhecer porque nós somos assim. E procurar esse tratamento para que esses erros não se repitam. Entendeu? Tanto na sua vida amorosa como na sua vida, no dia a dia, nas relações interpessoais, como eu falei. Por isso que é muito importante você sentar e perguntar: quantas vezes em 3 meses eu me relacionei com alguém? Eu gosto de alguém? Será que eu cheguei a gostar? Será que eu cheguei a pensar que nessas separações, nesses meus sumiços, que eu largo aquela pessoa, que eu ignoro aquela pessoa, será que eu não estou mexendo com os sentimentos dela? Será que ela não gostava de mim? Não seria uma falta de respeito eu tentar entender ela também? E não querer vestir esse manto de narcisista, que na verdade é, pensando só em mim? É muito importante você fazer essa pergunta. Se você estiver repetindo esses erros, procure uma ajuda. O meu trabalho é exatamente isso aí. É ajudar pessoas que realmente precisem de palavras, precisem de uma ponte para que chegue no outro lado e descubra que aquele caminho que ela está percorrendo está completamente equivocado. É muito importante isso aí. E não é difícil de você sair dessa mesmice, dessa repetição de erros. É muito simples. E você vai ter outra vida. Só o fato de você criar essa confiança de você mesmo, que você existe, que você pode, que você faz, que você ama, que você entende as pessoas. Isso é muito importante. Muito importante você se autoconhecer e preparar a sua mente, porque a mente forte, ela vence. Ela vai até lá na frente, ela conhece as pessoas, ela tem um equilíbrio emocional muito grande. A mente preparada, ela não te domina, ela te ensina onde estão os erros. Então, meu amigo, minha amiga, se você realmente preencher esses requisitos, relacionamentos muito rápidos, aquelas paixões avassaladoras, uma desconfiança dia a dia, muito clara na sua vida, entendeu? Medo de solidão, medo de perda, medo de luto, procure uma ajuda. Eu estou aqui exatamente para fazer isso para vocês.
Então, deixo o meu WhatsApp à disposição, pode ligar sem problema nenhum, mandar uma mensagem, expor os seus problemas e podemos conversar sobre isso aí. Anotem, por gentileza, meu WhatsApp. É 51 986 50 6627. Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês quiserem. Uma palavra é uma arma. Ela pode nos defender, como também pode nos trazer um enorme prejuízo. Pensem nisso, ok? Então fica aguardando uma interação de vocês para com a minha pessoa, que estarei sempre à disposição. Um dia iluminado para todos.